Shalom, irmãos, neste domingo 4 de fevereiro de 2024, já iniciando a semana aí pré-carnavalesca, né? Onde carnivales, né? Tudo pela carne, ok? Então nós estamos aqui firme e forte, Ki Kadosh Ani, porque Hashem é separado, né? Estamos aqui em Orishon, 25 de Shevat, 5784, já terminando o Shevat, já nos preparando para o mês de Adar Aleph, né? Primeiro mês de Adar. Esse ano nós temos 2 meses em Adar, porque é um ano completo, com 54 Parashiot. Baruch Hashem por isso. Tivemos aí essa semana bastante avançada em discussões cabalistas, né? Então eu acredito que foi uma das semanas mais intensas, né? Em Kabbalah Discussions, né? Eu tenho essa impressão. A própria discussão ontem que nós tivemos no Shabbat foi de profundo, né, entendimento dessa Kabbalah quântica, que hoje já se torna a linguagem do mundo, né? O próprio judaísmo já vem alterando sua linguagem para a nossa linguagem, a linguagem da Kabbalah quântica, né? Tá. Para achar dessa semana é Mishpatim, né? Nós estamos falando de leis, e a Torá, ela começa nos dando esse parsuk, e estas são as leis, juízos que porás diante deles, né? Então, isso é Shemot 21:1, tá? Então os irmãos se encontrem aí em Shemot, Rumash Shemot 21, tá? Então, para essa frase, né, estas são as leis, juízos que porás diante deles, né? Os nossos sábios têm dado diversas explicações para essa frase, diante deles, tá? Então, a Torá é cheia dessas nuances, né? Tá? Palavras. Semana passada nós também tivemos uma palavra, essa semana nós temos essa palavra diante deles. A primeira explicação, né, que é dado por Rashi, né? Aí nós estamos falando do grande Torah Commentator, né, o Rashi, é que toda discussão legal entre nós deve ser tratada diante de nós, tá? Diante de uma corte, né, perante juízes, né, que entendam, né, da lei da Torá, tá? Então, nós maçons, né, possuímos, por exemplo, os tribunais maçônicos, né? Então não é justo, né, que nós nos coloquemos perante tribunais profanos, né, que não dão valor, não conhecem exatamente ações e eventos, tá? Okay? Então, nesse caso, nós devemos nos apresentar sempre em tribunais em conformidade à Sagrada Torá, tá? Então nós não devemos levar. O apóstolo Paulo fala isso, né, quando ele menciona, não é possível, né, que vocês necessitem de externalidades de juízes, né? Não é possível que vocês não encontrem entre vocês um julgamento correto, um julgamento santo, tá? Então o próprio apóstolo Paulo se refere a Parashá de Mishpatim, né? Uma segunda explicação, também sobre esse fato diante deles, né, é que quando uma pessoa, né, está ensinando a Torá a alguém, a um aluno, né, a um deixante, a um ficante, né, ele deve mostrar a face, né? Em outras palavras, esse moré, né, esse instrutor, ele deve explicar as razões para o cumprimento dessa determinada mitzvah, né, de lei, né, de tal forma que não fique dúvida para o aluno, ele possa compreender e não receba como dogma. Então daqui tem as nossas máximas, né, o nosso carral, ele é livre de, livre para, né. Aqui vem a grande frase, né, a grande colocação desse judeu extraordinário do século XX, chamado Richard Feynman, né? Na realidade, nós podemos dizer que é o grande pai da mecânica quântica, né? Quando ele fala, né, eu prefiro questões, né, que não tenham resposta do que respostas que não possam ser discutidas, tá? Então, nós, o nosso carral, nós não somos dogmáticos, aqui não existe dogma, né? Aqui existe o estudo da Torá, o entendimento da Torá, e o irmão traz, né, em loja, né, como também traz nas instruções, nas nossas lives, né, na academia live que nós possuímos, né, e Yeshiva Hanut Mevorá, e traz suas discussões, seus pontos de vista. Então, não existe possibilidade do nosso carral ser dogmático, tá? E a terceira explicação nos é dada pelo Alter Rebbe, né? Então, o Alter Rebbe, ele nos coloca, né, no estudo da Parashá de Mishpatim, né, que diante dele significa os seus mais íntimos âmagos, né?
Então esse versículo, na realidade, para o Alter Rebbe, né, o Balatânia, né, o autor do Tânia, né, que o conhecimento de Hashem deve penetrar nos mais profundos recônditos da alma de um irmão do nosso Kahal, né. Então há uma alusão, né, a isso no próprio Talmud de Jerusalém, né, onde é dito, né, e relaciona, né, a frase que porás tá sim, né, a palavra casa do tesouro, simá. Tá? Então o Talmud, né, de Jerusalém faz esse cruzamento de palavras, né, tá sim, a casa do tesouro, né. Ok, então aonde eu colocarei a minha palavra, né? Onde eu porei a minha palavra, tá sim, né? No simá, que é a casa do tesouro. Tá? Isso é muito importante, que nós entendamos, né? Que nós vamos colocar, né, perante de nós essa casa do tesouro extraordinária, que são as mitzvot. Né? A Torá é escrita em mitzvot. Né? É importante que os irmãos entendam isso. Né? Não existe uma coisa chamada a lei, as mitzvot, e uma coisa chamada Torá. O texto da Torá são as mitzvot. Né? Então, para os irmãos que desejarem entender melhor isso, né, peçam aos monitores que enviem um PDF, né, com as 613 mitzvot, né, onde os irmãos vão encontrar cada trecho da Torá que traz a mitzvah em questão. Né? Ou seja, vocês vão descobrir, né, muitos descobrem isso em loja conosco, né, muitos vão descobrir que a Torá é escrita nas mitzvot. Tá? Então, a casa do tesouro da Torá deve assim, né, acordar a casa do tesouro da alma. Tá? Então, Ravi, ele se refere a isso, né, quando ele diz, né, um certo homem descobriu um tesouro em sua terra, né, correu, vendeu tudo e se apoderou desse tesouro, né, que é a sua alma, que é a sua Torá. Né? Então, isso é o nosso mais íntimo âmago, segundo o Rebbe de Lubrevir, né, o Alter Rebbe, o Balatânia, tá? Indiscutível, né? A grande personalidade espiritual que esteve entre nós no século XVIII. Tá? Essa semana será uma semana já de abertura de mês. Nós estaremos em Rosh Chodesh Shabbat Adar Aleph. Né? Então, no Shabbat dessa semana, que a Parashá é Mishpatim, mas já estamos em Rosh Chodesh. Então, nós tiramos o Shabbat exatamente para dar uma geral, né, cabalística sobre a Parashá, e já lançamos o Mazal de Adar. Né? Okay? Nessa semana, nós também iremos estudar uma coisa importante, que é Purim Katan, né? Quer dizer, porque como é o mês de Adar, Purim ocorre em Adar, nós temos essa possibilidade, né, de estudarmos o Megillat Esther, né, destruir esse nosso inimigo chamado Haman, Hitler, Khomeini, Hezbollah, Hamas, Hussein Barack Obama, 2 vezes, tá? Em Adar 1 e Adar 2. Tá? Então nós iremos no dia 14 de Adar 2, né, e 14 de Adar 1, estudar o livro de Esther, e iremos queimar Haman, Hitler, Hezbollah, queimar todos esses inimigos, né, que estão ao nosso redor. Tá? Será no sábado. Terça-feira teremos o estudo tradicional da Parashá da semana, com um grupo de entrantes e aprendizes. Quarta-feira nós teremos live com Rabi, né, para os entrantes e retornantes. Tá? Nós fazemos isso toda a primeira quarta-feira do mês. E na quinta nós estamos com uma nova modalidade, né, de estudo no curso teológico avançado, né, onde nós estamos estudando o Evangelho segundo Allan Kardec, né, que os irmãos hoje descobriram que o nome dele era Hipólitos, né, e em paralelo com o pensamento de Joseph Ratzinger, né, o assim chamado Papa Bento XVI, com o catolicismo, né, a catequese católica, né, aos 2.644 Parsukim, que ele coloca em sua grande obra, né, o Catecismo, né, fazemos isso mostrando a origem na Torá. Tá? Mostramos isso, então, estabelecendo essa ordem, né, que tudo tem origem na Sagrada Torá. Tá? O resto são interpretações humanas, né, que vão ou se elevando ou destruindo o conceito central da Torá ao longo desses 2000 anos. Né? Então nós ficamos por aqui.
desejando a todos uma poderosíssima semana nas mitzvot, em Mishpatim, tá? Porque assim é dito, né? Na abertura da Parashá da semana, estas são as leis, juízos, que porás diante deles, né? Então Hashem fala a Moshe. Significa que essa semana nós estamos sendo apresentados às mitzvot. E nós sabemos que agora, nesse período pré-messiânico, né, o Rebbe Rabbi Ben Asher, ele nos coloca que o homem procurará a morte e não encontrará. E os seus alunos perguntam, então, Rebbe, quem serão aqueles que irão superar esse período? E ele coloca aqueles que têm foco, se ocupam das coisas da Torá, aqueles que têm zelo pelas mitzvot e aqueles que instruem como foram instruídos pelos seus mestres. Então eu fico por aqui. Por hora, um shalom, mevorar em Mishpatim, Humash Shemot, Haverim.